Boa noite. Eu convido os irmãos a abrir juntamente comigo a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 59. Peço que quem for achando, fique de pé para que eu saiba que você encontrou. Em reverência à palavra do Senhor. Isaías, capítulo 59. Nós vamos ler a partir do verso 1. Eu peço também, desde já, que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos, nessa noite, estudar toda a porção do capítulo 59. Isaías 59, a partir do verso 1, diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separações entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos nesse momento na Tua presença, Senhor, mais uma vez. Queremos, Pai, te pedir que nessa noite o Senhor fale aos nossos corações de acordo com a Tua boa vontade. E que o Senhor escreva, Senhor, a Tua vontade em nossos corações. Que o Senhor possa nos mostrar, Senhor, a salvação que temos em Ti. Pai, tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Te damos graças, Senhor, e te pedimos mais uma vez, ser conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nessa noite, eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos a respeito da nossa condição como homens, independente de homem, de mulher, e o que Deus fez por nós. Nessa noite, convido os irmãos a estudarem comigo essa porção do livro de Isaías e a atentar para essas coisas, para a nossa condição e para a atuação do Senhor para nos libertar. Porque a nossa salvação vem somente através do braço forte do Senhor. O nome do profeta Isaías, por si só, já é bastante significativo para o texto que lemos. Porque Deus vocaciona Isaías, cujo nome significa Yahvé é salvação, para profetizar contra o povo de Israel por terem abandonado ao Senhor e ido atrás de ídolos. Assim, Isaías ele é levantado para falar a respeito do juízo de Deus para com o povo israelita. Provavelmente Isaías ele era da corte real, provavelmente sua família era da linhagem real, mas ele não era da linhagem do trono. Então ele tinha um acesso, por causa da sua posição, a falar a reis e a falar aos nobres que outros profetas não tinham. O seu livro ele pode ser dividido de duas grandes seções. A primeira, que vai dos capítulos 1 ao 39, ele retrata aspectos que são contemporâneos de Isaías e diz respeito ao juízo de Deus para com o seu povo. Ele vai falar contra o povo pecador, ele vai falar sobre o domínio de Deus e após isso ele vai fazer promessas sobre diversas nações, sobre o que iria acontecer com eles. A segunda seção, que é na qual nós estamos estudando, inicia-se no capítulo 40 e vai até o final do livro. Nela nós percebemos o caráter que ele é redentivo com relação ao povo de Deus, agora não só ao povo de Israel, mas ao povo de maneira geral. E o texto inicia-se então lembrando e evidenciando a grandeza de Deus para com o seu povo e o seu grande cuidado, mostrando que enviará salvação para eles, de modo que todos saberão que só o Senhor é Deus e que só Ele é Salvador. E até o capítulo 49, versículo 13, o Senhor faz questão de mostrar o contraste entre Ele e os ídolos que aquele povo seguia. Após isso, passa-se a falar, na segunda divisão, a respeito da glória futura de Jerusalém e a respeito do servo do Senhor,
E no capítulo que vamos nos deter nesta noite, mostra que Deus conhece o seu povo. E mais de 700 anos antes promete uma salvação para o seu povo, por meio da obra que Ele mesmo preparou. O próprio Deus olha para o homem e resolve prover para nós uma salvação que não nos é possível sem Ele. E por isso nós estamos falando disso nessa noite. Eu poderia nessa noite pegar qualquer exemplo de mãe aqui da Bíblia e falar para nós a respeito dos exemplos e das lições que ela nos traz. Mas o maior presente que Deus tem lhe dado, mãe, é a salvação em Cristo. O maior presente que Ele pode dar a qualquer homem é essa salvação em Cristo. E esse capítulo 59 de Isaías, ele fala, e a sua profecia, ele fala para pessoas em todos os tempos, em todos os locais. Essa profecia, ela é atual e ela se oferece também como um presente para nós hoje. Não sabemos necessariamente, porque eu digo isso, porque nós não sabemos necessariamente sobre para qual povo ele escreve no capítulo 59. Não há menção nenhuma com relação a tempos, com relação a datas. Há a possibilidade que a profecia se retrate ao período pós-exílico, mas isso não é comprovado no texto. E também pode ser retratado com relação à vida do servo do Senhor. O fato é que ele retrata o abandono que os homens sofrem pelos seus pecados e a salvação que é oferecida pelo Senhor. Porque a grande verdade que nós vamos nos deter nessa noite é que o próprio Deus, pela força do seu braço, é quem nos salva. Não somos nós mesmos, não é o que nós fazemos, mas é o próprio Deus. E como podemos perceber isto no texto que lemos? Convido os irmãos a mais uma vez manterem a sua Bíblia aberta, para que vejamos alguns detalhes com relação à salvação que o Senhor nos proporciona nesse capítulo. E o primeiro detalhe vai começar aí no verso 1 e vai até o verso 15. Nós não vamos ler ele todo agora, mas eu peço que vocês deixem a Bíblia aberta e acompanhem comigo. O verso 1, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separações entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O detalhe importante que eu quero que os irmãos se detenham comigo é que os nossos pecados é que fazem com que estejamos distantes de Deus. O texto se inicia aqui com a constatação de que é o Senhor que permanece pronto para salvar o seu povo. O Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, Ele está pronto para salvar os seus. O problema, no entanto, não está em Deus, o problema está no homem. O problema nunca esteve em Deus, porque o Senhor é bom, Ele é justo, Ele é fiel, Ele cuida do seu povo. A Bíblia diz que a sua mão não está encolhida, sua mão permanece estendida para nós, ela permanece disponível para nós. E qual é o problema? Mas se o seu ouvido também permanece atento para ouvir, qual é o problema? O problema é que as nossas iniquidades, que os nossos pecados, que o mal que habita dentro de nós e o mal que nós cometemos faz com que o Senhor não nos ouça. Deus, sendo totalmente puro, Ele não tolera o pecado, Ele não tolera a desobediência. O que é puro não pode se misturar com o que é impuro. Nós não temos então condições de por nós mesmos nos aproximarmos de Deus, porque nós não somos puros. Ele não se aproxima do homem pecador, não tem contato com ele, porque o Senhor nosso Deus é santo. O apóstolo Paulo, citando o salmista, também declara que não há um único justo sequer, todos se desviaram e a uma se fizeram inúteis. Nenhum de nós somos justos, ninguém é capaz de se aproximar com Deus, se aproximar de Deus, ter comunhão com Ele com base em seus próprios méritos. Nós não temos essa condição. E o profeta Isaías, a partir do versículo 3, ele vai estender esses detalhes e vai exemplificar esses detalhes. Ele diz no verso 3: porque as vossas mãos estão contaminadas com sangue,
e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame por justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Notem, irmãos, que as figuras que são usadas para exemplificar o grau da maldade do povo que fora exilado. Ele começa falando que as mãos estão contaminadas com sangue e os dedos contaminados com iniquidade. E esses dois termos indicam que há no homem uma propensão para cometer o pecado. Eles agem sempre perversamente, de forma que quem olhar as suas mãos só verá sangue e iniquidade. E essa, irmãos, é a situação não só daquele povo, mas é a situação de cada homem sem Deus. O homem sem Deus, ele vive na prática indevida e imoral do pecado. Eles pecam contra Deus em suas ações, mas não só isso, eles pecam também nas suas atitudes. Eles são omissos, eles se colocam contra a justiça e pervertem, baseado em seus próprios interesses, aquilo que eles julgam ser corretos. Porque sempre que precisam, eles olham apenas e confiam apenas em si mesmos, olham apenas para as suas vaidades. O seu Deus é o seu próprio umbigo em bem-estar. Por isso, não se eximem de mentir, de ganhar vantagens indevidas, porque eles concebem o mal. Dentro de si tramam e planejam o mal e dão luz à iniquidade. Eles pecam deliberadamente para satisfazerem os seus egos e as suas vontades. E essa é a primeira acusação de Deus contra os homens. Essa é a primeira acusação de Deus contra você. Você peca. Você tem feito o que é errado diante de Deus. Todos nós fazemos. Nós somos egoístas. Nós praticamos o mal. Nós pervertemos a justiça. E tudo para quê? Para satisfazer as nossas vontades, que muitas vezes são leves, momentâneas e passageiras. Colocamos elas como se fossem a coisa mais importante de nossas vidas, quando não passará apenas de um momento. Nós inventamos histórias, nós mentimos contra os outros, nós tramamos contra as suas vidas, e depois ainda queremos dizer que somos pessoas boas. Ah, mas eu nunca tramei contra a vida de ninguém. Mas a Bíblia fala que se você desejou a morte, você já matou. Se você desejou o mal, você já matou. E ainda queremos merecer o amor de Deus? Nós não somos merecedores do amor de Deus. Nenhum de nós. Quantas vezes não somos também omissos por causa que aquilo não é da nossa conta? Vemos a injustiça nas ruas, vemos a injustiça nos pleitos, e mesmo assim ficamos calados, porque aquilo não nos diz respeito. Nós estamos pecando quando fazemos assim. Quantas vezes não damos um jeitinho para conseguir alguma coisa? Quantas vezes não sabemos que algo é errado, mas para que nós consigamos aquilo nós o fazemos? Às vezes é um pequeno desvio na contramão para caminhar o caminho. Às vezes é tomar a vaga de alguém porque você conhece alguém na prefeitura. São nas pequenas coisas que nós pecamos. São nos pequenos detalhes. E quantas vezes nós não fazemos isso? O profeta não para por aí. No versículo 5 ele diz: eles chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos seus ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, e nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Os ovos de basilisco aqui podem ter linguagens diversas, e há duas possíveis interpretações para cá. A primeira é de que esses ovos são de um tipo de serpentes venenosas. Algumas versões vão trazer o termo da áspide. A áspide era uma serpente que estava nos desertos e que, se for picada, poderia matar a qualquer instante. A outra é baseada mais na mitologia de alguns povos,
antigos, inclusive o povo grego também acreditava assim, dizia respeito a um animal que era considerado o rei das serpentes. E para que esse animal viesse a ter a vida, alguém tinha que pegar o ovo de uma serpente e botar para um galo chocar, para que criasse esse animal que seria o rei das serpentes e que seria capaz de matar os outros apenas com seu olhar. Independente do tipo, o que precisamos entender é que há um trabalho deliberado, que o profeta está dizendo aqui. Há um trabalho deliberado em maquinar o mal. Há estratégias com diversos caminhos para que sejam tratados, para que os outros comam dos seus ovos e morram, para que os outros se deem mal no seu lugar, ou então pisem os seus ovos e sejam mordidos por essas serpentes. Assim, a acusação é que o homem ele é tão pervertido, ele é tão mau, que muitas vezes planeja meticulosamente todo o mal que vai acontecer, de forma que quem também tentar impedi-lo também será morto. Quantos não vemos assim nos nossos dias? Quantas coisas assim não escutamos? De tramas, de intrigas, de facções, de dissensões, para conseguir um bem que não lhe é devido. A segunda comparação com as teias de aranha tem um sentido parecido. As teias de aranha elas servem para que as aranhas possam pegar a sua presa e conquistar o seu alimento, matando-as. Elas criam as teias para que as suas vítimas fiquem presas e elas não consigam facilmente matá-las e comê-las. As estratégias dos homens são para que os outros se tornem presas fáceis deles. No entanto, esses esquemas não são capazes de ser escondidos pelo Senhor. As suas teias não servem de vestes e elas não podem esconder do Senhor aquilo que eles fazem. Não importa o quanto você maquine, não importa o quanto você se dedica a tentar esconder as coisas de Deus, não é possível. O Senhor vê tudo e tem nos achado em falta. O Senhor tem nos achado em falta e nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que pedir perdão pelas vezes que temos feito coisas erradas, às vezes sem nem perceber que temos feito. Mas se o Senhor está falando hoje, você está percebendo que fez algo, arrependa-se. Se você fez algo que não é de acordo com a vontade do Senhor para ter benefício próprio, arrependa-se. Peça perdão ao Senhor, porque ao Senhor não há nada que não seja descoberto. O Senhor vê tudo, Ele sabe tudo, não consiga. Você não vai conseguir. Não tente impedir, não tente esconder do Senhor, mas peça perdão e volte-se da sua iniquidade. Nesses que se fazem assim, só há obras de violência e iniquidade. E o Senhor conhece tudo também que nós temos maquinado. Conhece cada detalhe dos seus planos. Nenhum deles é encoberto do Senhor. Ele sonda as tuas motivações. Ele sabe tudo o que você e cada homem que vive, que viver e ainda viverá dessa face da terra. Ele sabe de tudo o que pensamos. Ele sabe das nossas motivações. Então não tente esconder nada do Senhor. O Senhor sabe e reprova cada ação incorreta de cada homem em toda a história da humanidade, porque você acha que você vai ficar impune. Nós não ficaremos impunes. Deus está nos chamando para o conserto. Deus está nos chamando para nos voltarmos para Ele, para nos arrependermos da nossa maneira de viver. O Senhor te chama a te arrepender nessa noite. Ele sonda as tuas motivações. Nada está encoberto diante do Senhor. Mas não para por aí. Versículo 7, ele diz o seguinte: os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz e nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Além dos pecados falados anteriormente, agora acrescentado a prontidão para fazerem o mal. Eles procuram momentos em que possam fazer o mal e, encontrando-os, apressam-se por fazê-lo. Eles maquinam todo o mal através dos seus pensamentos e correm para dar luz ao seu pecado e à sua iniquidade.
E nessa estrada que eles criam e trilham, não há espaço para mais nada que não seja destruição. O retrato continua, e agora é mostrado que há um outro caminho que esses pés desses homens nunca vão conhecer, que é o caminho da paz. Eles estão tão preocupados em fazer o mal, em seguir os seus próprios desejos, em conseguir vantagens, que eles não prestam atenção para a realidade de que não há justiça nesses passos que trilham. Todo o que anda pelo caminho tortuoso não tem condições de se chegarem a Deus, pois eles nunca vão conhecer o caminho da paz se continuarem assim. E essa realidade é a realidade de todo homem sem Deus. O caminho humano, o caminho da liberdade humana, não leva a outro local que não seja destruição e morte. Todas as inclinações humanas vão levar a esse fim, porque não há um justo, não há ninguém que siga o caminho da paz por si mesmo. Todos nós, levados pelas nossas inclinações a fazer o que queremos, o que os nossos desejos pedem, não nos preocupamos com outra coisa que não a satisfação das nossas vontades. Nós somos pecadores, nós somos indignos de Deus e por isso não conseguimos, através dos nossos próprios esforços, chegarmos até Deus. Essa é a nossa condição. E qual é o resultado de todos esses pecados? Qual é o resultado de todas essas maldades? O profeta, a partir do versículo 9, ele declara o seguinte: por isso, o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas estamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, e como os que não têm olhos andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos pelo juízo e não há, pela salvação e está longe de nós. Se nos versículos anteriores tínhamos a figura da denúncia dos pecados para o povo, a partir daqui há o reconhecimento por parte do profeta e do povo de alguém que sofre pelo seu pecado. E se o teu pecado, se você não tem sofrido pelo seu pecado, algo está errado. Nós temos que olhar para os nossos pecados, nós temos que ver a nossa condição e sofrer por eles, clamar por misericórdia, reconhecer a nossa pequenez, a nossa iniquidade que é grande, e pedir perdão ao Senhor. O resultado daqueles que vivem dessa maneira que nós lemos é que o juízo estará sempre distante deles, por conta de seus pecados. É como se eles estivessem esperando uma luz que nunca vai chegar. Estando em um local que é inóspito, que é escuro, olhando para um lado e para o outro, mas não enxergando nenhum palmo à sua frente. E como um cego que anda apalpando as coisas, eles procuram sem sucesso uma saída para a prisão do pecado, para a prisão da maldade. Não importa o quanto tentemos, não importa o quanto tentem, não conseguirão se livrar das cadeias dos seus próprios desejos. Não conseguem se livrar das cadeias que os desejos lhes colocam e ainda pregam que vivem uma liberdade que não existe. Irmãos, por causa disso, eles gritam e rugem como o urso que ruge de cansaço por não conseguir o alimento, ou gemem como as pombas. A salvação está longe deles por causa dos seus pecados, e eles não conseguem um meio para salvar-se, pois eles não têm tal condição. Nós não temos condição de se salvar por nossos méritos, porque a nossa ficha está suja, e a hora de prestar conta está chegando. Não temos como nós mesmos fazemos isso. O versículo 12 nos diz: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar e mentir contra o Senhor. E desviamos-nos do nosso Deus, o falar de opressão e de rebelião, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. As nossas transgressões se multiplicam, não contra nós mesmos,
mas nossas transgressões se multiplicam contra o Senhor de toda a terra. O teu pecado não faz mal somente a você. O teu pecado, é um atentado contra a santidade de Deus. O teu pecado é um atentado contra quem Deus é, e Deus não vai tolerar isso. Deus não tolera o nosso pecado, e Ele clama que você se arrependa. Nós muitas vezes temos feito o que é errado, nós temos prevaricado, nós temos abandonado, nós temos trocado o Senhor, nós temos nos desviado dEle, nós temos cometido rebelião, opressão, todas as vezes em que não priorizamos o Senhor em primeiro lugar. Todas as vezes que não colocamos Deus como primeiro lugar de nossas vidas, nós temos prevaricado contra Ele, nós temos abandonado a Ele, nós somos merecedores da sua ira, nós somos merecedores do seu furor. Eles sabem, o profeta está escrevendo aqui que eles irão saber da sua condição, e eles sabem que essa condição é fruto dos seus pecados. Eles reconhecem que os seus pecados é quem fazem com que a salvação esteja longe deles. São seus pecados que fizeram com que a salvação não lhes fosse possível. Eles reconhecem que transgrediram contra Deus e fizeram o que era errado aos seus olhos, e que por isso eles não eram merecedores do seu perdão. O versículo 14 nos diz: por isso o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O direito, aquilo que é correto, ele vai para trás. A justiça se põe longe à medida que os nossos pecados se multiplicam. A verdade desfalece por conta dos nossos pecados, e aquilo que é correto não tem mais lugar para se instalar, porque estamos tão rodeados do pecado, estamos tão rodeados desse mundo, estamos tão rodeados desse sistema, que nós não prestamos mais atenção naquilo que é de Deus. As transgressões têm nos envolvido nesse mundo de tal forma que nós não conseguimos mais olhar para a justiça, nós não conseguimos mais nos compadecer do próximo que está precisando ao nosso lado. Tudo isso porque nós temos abandonado ao Senhor. Abandonar ao Senhor, meus irmãos, não é simplesmente deixar de pensar nele e se desviar. O povo de Israel se chamava de povo de Deus e continuava abandonando ao Senhor. Todas as vezes que nós não colocamos Deus no lugar que é dele de direito, no primeiro lugar em nossas vidas, nós estamos o abandonando, nós estamos o deixando, e a justiça está indo para longe de nós. Então todos nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, perdão por ter deixado o Senhor, por ter tirado o Senhor do lugar que é dele de direito da sua vida. Então arrependa-se e peça perdão ao Senhor. Estamos tão presos a esse sistema e às coisas que envolvem, que ficamos cegos em plena luz do meio-dia. Parece que só andamos em trevas e nada além disso. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus de modo que Ele não nos ouve, por causa de nós mesmos, por causa das nossas falhas, das nossas ofensas. Nós somos culpados. Não há salvação por nós. Não há salvação para nós por nossos próprios meios. Precisamos reconhecer os nossos pecados e as nossas faltas e clamar perdão de Deus, clamar que o perdão de Deus venha sobre nós e nos consertarmos e vivemos para Ele. Deus nos chama para o arrependimento. As nossas obras não passam de trapos de imundícia. Nós não temos condições de sermos considerados bons. Então, arrepende-se, peça perdão a Deus. Porque aqueles que pedem perdão há uma promessa ainda desse capítulo. Porque o próprio Deus, pela força do seu braço, é quem nos salva. E a partir do versículo 15, há um outro detalhe que eu convido os irmãos a verem comigo. Quando ele começa dizendo: e o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Não havia um único homem bom, é isso que Deus está dizendo. E então o próprio Deus, Ele resolve agir para a salvação do seu povo.
Isaías projeta aqui um novo momento dentro da sua narrativa. E essa nova estrofe, ela retrata agora que Deus, por sua graça, não por nossos méritos, resolve agir em favor do seu povo. O próprio Deus olha e vê a necessidade de que a justiça seja feita. O próprio Deus, Ele tem dizendo aqui que está chegando um momento preparado por Ele para agir. E Ele age. Ele não fica inerte à nossa prevaricação, ao nosso abandono. E Ele não fica inerte ao nosso arrependimento. Mas aquele que se arrepende, Ele chama para si novamente. Ele olha para o mundo e não vê ninguém que fosse capaz de interceder perante Ele pelos pecados do homem, pelos pecados do mundo inteiro. Não havia profetas, não havia sacerdotes, não haviam religiosos, não haviam nada, nem ninguém que pudesse pagar o preço pelos pecados do mundo todo. Nenhum homem é capaz de tornar Deus propício a si pelas suas obras. E por isso nós precisamos de um Salvador. Por isso precisamos de alguém que interceda em nosso favor. Nós, homens e mulheres, nós não temos condições de nos achegarmos a Deus. E o próprio Deus sabe disso. E o versículo 16 continua dizendo: por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si veste de vingança. Cobriu-se de zelo como de um manto. O próprio Deus, pela força do seu braço, é quem nos dará a salvação. Ele mesmo, porque Ele nos ama, porque Ele te ama, apesar dos teus pecados, apesar daquilo que você tem feito de errado, resolve agir em nosso favor, nos livrar de nossos pecados e do nosso cativeiro. E como é que Ele faz isso? O apóstolo Paulo nos responde lá em Gálatas 4, ele diz que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim que nós recebêssemos a adoção de filhos. Amém. Não é por nossos méritos, mas porque Deus nos ama, Ele envia seu Filho para morrer em teu lugar. O seu próprio braço te traz a salvação. Deus envia Jesus Cristo para salvar o homem pecador, para me salvar, para te salvar. Essa é a boa notícia do Evangelho. Mesmo sabendo quem nós somos, Ele nos ama e envia o seu Filho. Irmãos, isso é grandioso demais. O texto de Isaías nos mostra que foi o próprio Deus quem veio nos prover a salvação. Ele não precisava disso. Deus, Ele era satisfeito em sua própria glória. Ele não precisa de nós. Mas para a revelação da sua glória, para o louvor da glória da sua graça, Ele envia o seu Filho para morrer em teu lugar, para te salvar, para te dar uma vida que você nunca poderia ter. Se isso não é amor, eu não sei o que. Deus te ama. E Ele quer que você se arrependa e que volte para Ele. O Filho de Deus então vem, se faz homem, nascido de mulher, nascido sob a lei, cheio de justiça, cheio de graça, de verdade. E ao contrário do que alguns israelitas pensavam, Ele não utiliza seus braços para com força tomar o Império Romano, mas Ele estende os seus braços na cruz do Calvário pela sua vida. O braço do Senhor está estendido na cruz do Calvário para te salvar. É assim que o seu próprio braço lhe traz a salvação. Ele vem e Ele livra o homem da condenação do pecado. Jesus Cristo, então, é o intercessor perfeito dos homens. O próprio Deus se faz carne e habita entre nós, vive cheio de graça, de verdade, e vai até a cruz para estender os seus braços por sua vida. Ele veio para nos salvar. Ele é a salvação estabelecida pelo próprio Deus. Logo, aqueles por quem Cristo Jesus, na força do seu braço, salvou, recebem agora a adoção de filhos vinda do próprio Deus. Nós somos filhos pela adoção por meio do sangue de Cristo. Não são por coisas corruptíveis que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus. Amém. Nós somos libertos pelo seu sangue, libertos da escravidão do pecado.
de fazer tudo isso que Isaías falou há pouco que a gente fazia. E isso é prova do amor de Deus para nossas vidas. Aqueles que foram salvos por Jesus Cristo são filhos de Deus, se tornam seus filhos e percebam a grandiosidade do feito do Senhor Jesus, do Senhor Deus que enviou seu Filho para cumprir as exigências da justiça. Ele enviou seu Filho para morrer. Mãe, pai, quem de vocês teria coragem de entregar o seu filho para morrer pelos pecadores? Nenhum de nós. Nenhum de nós temos essa coragem. Mas Deus, Ele nos amou a ponto de enviar o seu próprio Filho para livrar o seu povo da condenação e restaurar a comunhão com Deus. Nós hoje temos comunhão com Deus por causa do braço estendido de Jesus na cruz do Calvário. Amém. Por causa da salvação provida por Ele. Agora, Ele nos limpa de nossa impureza, liberta-nos da escravidão do nosso pecado e nos dá uma nova vida, não mais passível da condenação da lei e dos nossos pecados, mas livre para amar e obedecer a Deus. E eu te pergunto nessa noite, você já tem certeza que os teus pecados foram perdoados? Se você não tem, o Senhor te oferece o perdão nessa noite. O Senhor te chama. Então corra para o Senhor, clame por misericórdia, reconheça a tua maldade e aceite o perdão oferecido por Jesus na cruz do Calvário. Porque Ele está aqui para nos salvar. É Ele quem com os braços estendidos nos pega pela mão e nos leva até a mão do Senhor que permanece estendida para salvar. Porque é o próprio Deus, pela força do seu braço, quem nos salva. Não é os nossos méritos, não se baseia em nós. E o último detalhe agora que Isaías aponta está referente agora ao final dos tempos, a um futuro escatológico. Verso 18, ele diz: conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória será vista desde o nascente do sol. E mesmo que o inimigo venha como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O próprio Deus, irmãos, o último detalhe, é que é o próprio Deus quem julga os homens no fim dos tempos. Esses versículos que nós lemos iniciam essa última estrofe da profecia com o tema futuro. Ele traz agora expressões de julgamento de Deus para com todos os povos. Isaías, que antes falava no seu livro apenas com aqueles povos vizinhos de Israel, agora ele está abrangendo todos os povos da terra. E ele está falando aqui que Deus vai retribuir cada um conforme as suas obras. Aqueles que são considerados os seus inimigos receberão o furor de Deus, a ira de Deus. Cada um receberá a recompensa devida pelos seus feitos. E qual é a recompensa dos nossos pecados? Qual é a recompensa do pecado? A morte, o juízo eterno. O apóstolo João, em Apocalipse, no capítulo 20, ele fala sobre esse dia. E ele diz, a partir do versículo 11, eu vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Este é o castigo que os inimigos de Deus sofrerão: a morte eterna, o lago de fogo, a tormenta eterna. E todo aquele que o seu nome não for achado no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Além disso, é dito na profecia de Isaías que o Espírito de Deus
se levantará contra todos os inimigos como uma bandeira, ou seja, serão todos aniquilados. Não há quem escape. Não há um canto intermediário. Ou você vai para junto de Deus ao fim dos tempos, ou você vai para longe de Deus. Ou você recebe a providência graciosa de Deus, ou você recebe a sua face de ira. Não há um meio termo. Não há um local onde você vai poder ficar para pagar os seus pecados depois que morrer. A Bíblia fala que depois da morte segue-se o juízo. Ou seja, todos aqueles que se levantaram contra o Senhor ao longo da história, independente de quem sejam, da importância que tiveram na história, ou se não foram ninguém, todos eles serão julgados. E aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será condenado. E a Bíblia continua dizendo que todos temerão o nome do Senhor. Ele vai dizer aí, ainda no verso 19, que todos temerão ao Senhor. O Senhor vai prevalecer contra tudo e contra todos, e todos vão reconhecer que só Ele é Deus. No dia que o céu se abrir e o Senhor descer com alarido e com voz de trombeta, todo joelho se dobrará. Todo joelho, não haverá ninguém que fique em pé. Uns ficarão de joelhos na terra, os outros estarão encontrando com Ele nos ares. Você quer ficar onde? De joelhos ou se encontrando com o Senhor nos ares? O Senhor está colocando isso diante de você nessa noite. O Senhor, Ele prevalece contra tudo e contra todos, e todos reconhecerão que só Ele é Deus. E se isso ainda não aconteceu, é porque Deus ainda tem pessoas para salvar. E possa ser que você seja uma delas. Ele está te chamando nessa noite. Você já o reconhece como Senhor? Ou você é um inimigo de Deus e do seu povo? Porque só há duas possibilidades. A Bíblia diz que quem com Ele não ajunta, espalha. Então não basta apenas você me dizer, eu creio em Deus. Se você não vive uma vida para agradá-lo, você não crê de verdade. Você pode dizer, como eu escutei certo dia, eu não sou crente, mas eu sou um simpatizante do Evangelho. Eu gosto de ir para a igreja. Eu vou lá, acho que é um bom lugar para criar os meus filhos. Isso não basta. Ou você pode escutar alguém dizendo, como também já disseram para mim uma vez, eu sou um cristão não praticante. Isso não existe. Quem é de Deus, é de Deus. Quem não é, não é. Isso não existe, não existe esse meio termo. Ou você é de Deus, ou não é. Ou você se rende totalmente a Ele, ou você entrega toda a sua vida para Ele, ou não. Você é que sabe. A opção está sendo colocada a Ele. Agora, uma vez entregue a Ele, não tem mais volta. E aí você tem que escolher o que é que mais vale. Uma vida de prazeres aqui, ou uma vida de prazeres eternos. Isso é que nós temos que colocar na balança. E Deus, Ele é tão gracioso que para aqueles que escolhem a vida com Ele, Ele ainda nos dá vida, paz, alegria aqui nesse mundo. Mas aqueles que não são dele, mesmo que eles experimentem uma alegria passageira, benefícios passageiros, a tormenta eterna os aguarda. Então, o próprio Jesus é quem diz isso: quem comigo não ajunta, espalha. Se você não é de Deus, você é um inimigo de Deus, e você vai receber a condenação caso você não se arrependa. Então, eu clamo a você nessa noite: arrependa-se. Arrependa-se. Creia em Jesus Cristo. Creia na sua salvação por meio da cruz ensanguentada. Creia e viva para Ele e com Ele eternamente. Possa ser que você não tenha outra oportunidade. Para esses que vivem com Ele e para Ele, o profeta também deixa uma promessa, no versículo 20. Ele diz: e virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor,
Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, Isaías, e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da boca deles, e nem da boca da sua descendência, nem da boca da descendência da sua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Aqueles que se convertem ao Senhor, que se arrependem das suas transgressões, Jesus Cristo é o seu Redentor. E se Jesus Cristo certamente virá. Mas qual é a garantia de que conseguiremos de fato manter essa aliança? Qual é a garantia de que nós poderemos servir a Ele, que nós poderemos obedecê-lo, que nós poderemos ficar firmes? E aí é que está a graciosa e maravilhosa revelação. Não depende de nós. Não é algo baseado em nossos méritos. Ele derrama sobre os que se arrependem e se voltam para Ele o seu Espírito Santo. As palavras que Ele ordena para cumprirmos serão implantadas em nossos corações. Nós obedecemos porque Ele nos faz obedecer. Ele nos liberta da escravidão do pecado e nos dá liberdade na escravidão de Cristo Jesus. Ele nos salva do pecado, Ele nos dá uma nova vida, Ele te ensina a obedecê-lo. De forma que os seus pensamentos, suas ordenanças não são penosas, mas são graciosas para nós. É algo que nos dá alegria, é algo que nos dá prazer. Recebemos graça para viver como Ele quer, do seu jeito. Ele nos salva e nos dá as condições necessárias para que permaneçamos com Ele eternamente. E para esses, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, declara lá em Apocalipse, após o julgamento do trono branco, imediatamente após. Capítulo 21, a partir do verso 1, ele diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu Deus, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Tudo isso ficou para trás. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho para sempre. Amém. Nós, os que são comprados pelo precioso sangue de Cristo, com seus braços estendidos na cruz do Calvário, terão agora a presença de Deus para sempre, eternamente. Não haverá mais noite, não haverá pranto, porque Ele estará conosco. Nós veremos Ele face a face, seremos como Ele é, estaremos com Ele na glória para todos sempre. Amém. Não há nada mais maravilhoso nesse mundo do que isso. Nada pode comprar isso. Nada que você faça, não adianta todo o dinheiro desse mundo, todo o status desse mundo, tudo que a gente pode ter aqui, nada se compara com o que Deus tem planejado para nós. Amém. A Bíblia fala, ainda no capítulo 21, quando ele vai dar as descrições da Jerusalém celestial, ele fala que as estradas serão cobertas de ouro, serão feitas de ouro, as paredes de jaspe, de pedras preciosas. Certo, mas o que é que isso revela para nós? A maioria das brigas do homem é por causa de ouro e de dinheiro. Lá ele não vai servir de nada, vai ser o piso que a gente passa por cima. As pedras preciosas que tantos homens trabalham para ter, não está servindo de reboco de parede,
porque isso não é o mais importante. Tudo vai perder valor, porque nós estaremos com Ele eternamente. Porque nós o teremos eternamente. Se isso não é razão suficiente para que nós queiramos ficar com Ele para sempre, eu não sei o que eu posso mais lhe dizer. Deus, Ele proveu a sua salvação. Ele lhe leva para junto dele. Ele ainda lhe adota como um filho. E o que é que nós temos que fazer? Nos arrepender dos nossos pecados. Clamar pela sua misericórdia. E viver para obedecer. É demais? Não. É o mínimo que a gente pode fazer. O mínimo. Esta vida, ela está disponível a todos. Para todos aqueles que nele creem. Que se arrependem de seus pecados. Que se apoiam no braço estendido do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Que se entregam a Ele. Esta é a salvação que está sendo oferecida a você nessa noite. O Senhor, por sua infinita graça, Ele nos deu um meio para que, mesmo com os nossos pecados, com a nossa altivez, com os nossos caminhos sujos, pudéssemos nos reconciliar com Ele, um novo e vivo caminho, que não é esse baseado em nossos méritos, não é baseado naquilo que fazemos de bom, mas baseado na salvação que Ele mesmo nos provê, através da sua própria ação, estendendo seus braços na cruz do Calvário, derramando o seu sangue no meu e no seu lugar, sofrendo a condenação que era para ser nossa. E hoje, o Senhor te oferece salvação. Ainda há tempo. Este é o maior presente que alguém pode te oferecer. A vida eterna. E Ele te chama hoje. Então, dê ouvidos à sua voz. Eu queria convidar toda a igreja a ficar de pé. Eu quero convidar cada um a, nesse momento, refletir na palavra que estudamos, na palavra de Deus que nos é revelada. E analisa a tua vida. Se você tem pecado contra o Senhor, se você tem tirado Ele do local que é dele por direito, arrependa-se. Peça perdão e coloque Ele no lugar de onde Ele nunca deveria ter saído. Se você nunca confessou a Ele, se você ainda não tem essa disposição do seu coração, nunca fez isso e quer fazer isso, ora também ao Senhor, pede forças. E eu convido cada um a orar nesse momento. Feche os teus olhos e ora ao Senhor. Pai Santo, nos colocamos diante de Ti nessa noite. Em primeiro lugar, Senhor, para Te pedir perdão pelas nossas falhas, pela nossa iniquidade, pelo nosso pecado que é tão grande, que nós não merecemos a salvação que o Senhor tem nos oferecido. Porque tramamos todo o mal, fazemos tantas astúcias, Senhor, tentamos tanto contra o próximo, contra nós mesmos. E a justiça está tão longe de nós, por nós mesmos. Nos perdoa, reconhecemos nesse momento os nossos pecados e pedimos a Tua misericórdia sobre nós. Se temos Te tirado do local que é Teu por direito, pedimos perdão, Senhor, e Te clamamos. Toma o Teu lugar em nossas vidas. Toma o Teu lugar para conosco. E nos ensina a Te obedecer com tudo o que temos e que somos. Nos ensina, Espírito Santo. Fala aos nossos corações. E molda-nos conforme o Senhor bem quer. Espírito Santo,
e falando aos corações daqueles que ainda não se renderam ao Senhorio de Cristo nesse momento. Que eles possam estar fazendo isso nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria de perguntar se há alguém nessa noite que entendeu essa mensagem, que entende a sua condição, mas que se arrepende, quer que o sangue de Jesus corra pela sua vida, que você seja um novo homem, uma nova mulher, que você quer que o Senhor te molde a sua vontade e te leve para o céu, e você quer confessá-lo nessa noite. Levanta a tua mão onde você está, eu quero orar por você. Peço que a igreja ore. Vou perguntar mais uma vez. Há alguém que reconhece a sua pecaminosidade e que se arrepende e que quer se render ao Senhor nessa noite? Se há, estenda a tua mão. Mas é necessário, pastor, fazer a confissão pública, não é necessário. Há alguém, eu vou perguntar a última vez. Se há, estenda a sua mão, eu quero orar por você. Se não há, que Deus tenha misericórdia da sua alma e te dê uma outra oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, eu gosto de você.